Olha, falando em gravação, tá faltando uma gravação, né, meus irmãos? É o do último estudo de 1 Reis da semana passada, ou melhor, semana retrasada, né? Do primeiro... Faltou falar de Elias, né? De Eliseu. Então vamos fazer o seguinte. Realmente tô devendo, né? Essa gravação. Não consegui gravar. É da sexta-feira da semana retrasada, não é, Jesus? É verdade. Do primeiro livro de Reis, ficou faltando falar de Elias, né? De Eliseu. O pessoal tá cobrando. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar um pouquinho na história, né? E vamos, então, falar de Elias. Semana passada nós encerramos, né? 2 Reis. Levando a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Então, semana passada, realmente, ficou faltando um estudo. Deixa eu ver aqui, Jesus. Vamos colocar em dia, então, o nosso estudo hoje, hein? Agora, 11h38. Nessa semana que passou, nós encerramos, foi 2 Reis. Mas então, ficou faltando um episódio do primeiro livro de Reis. Ok, entendi. Então vamos lá, meus irmãos, vamos conhecer então o profeta mais dramático, mais corajoso, mais espetacular da Bíblia. Um homem que enfrentou reis, fechou o céu, ressuscitou mortos e venceu 450 profetas. Profetas de Baal, sozinho, né? Hoje, então, vamos falar de Elias. Bom, vamos voltar aqui ao tempo. Depois que Salomão morreu, o reino se dividiu. Como você sabe, né? 10 tribos no norte e 2 no sul. E no norte tinha uma sucessão de reis péssimos, todos idólatras. O pior deles foi Acabe. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 30, diz assim, ó: E fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Sabe por quê, meus irmãos, que ele foi tão mal? Porque ele se casou com Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Ela era uma sacerdotisa de Baal. E não só se casou com ela, mas construiu também o templo de Baal, lá em Samaria. Começou a adorar esse falso deus. E Jezabel foi além. Ela começou a matar os profetas do Senhor. Sistematicamente. Era uma perseguição violenta. Um genocídio religioso. Então Israel estava no fundo do poço. Parecia que Deus tinha sido derrotado, digamos assim. Mas claro que não, né, meus irmãos? Deus sempre levanta alguém. E dessa vez, Deus levantou Elias. O capítulo 17, versículo 1, diz assim, ó: Então Elias disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, bum! Elias apareceu do nada, né? Elias era um homem do interior, homem do deserto, e ele chegou na cara do rei, declarando, né? Viva o Senhor, não Baal! E não vai chover, eu estou fechando o céu, foi o que disse.
Então por que seca? Sabe por que teve seca? Porque esse Deus falso que eles adoravam, de nome Baal, era o Deus da chuva, Deus do relâmpago, Deus da fertilidade. Então Elias estava dizendo: vamos ver então quem controla a chuva. O Deus de Israel vai fechar o céu e o seu Deus aí não vai poder fazer nada. Era isso que ele quis dizer. E começou a seca. 3 anos e meio. E Deus sustentou Elias de forma miraculosa. Primeiro mandou corvos alimentarem ele no ribeiro de Querite 2 vezes por dia. Era pão e carne. Depois mandou ele para uma viúva de Sarepta. E olha que história, meus irmãos. A viúva, ela estava na última refeição, ia fazer um bolo, ia comer com o filho e esperar a morte. E Elias pediu: faz para mim primeiro. E ela obedeceu. E o milagre: a farinha não acabou, o azeite não faltou, e teve multiplicação diária. Mas então, o filho da viúva morreu, e Elias clamou a Deus. Se estendeu sobre o menino 3 vezes, e Deus ouviu, o menino ressuscitou. Esse é o primeiro milagre de ressurreição da Bíblia, guarde isso. Mas a seca continuava, foram 3 anos, hein? No 3º ano, Deus disse: vai, apresente-se a Acabe, chegou a hora do confronto. Quando Acabe viu Elias, ele disse: és tu, perturbador de Israel? E Elias respondeu firme: eu não perturbei Israel, mas tu, porque deixastes o Senhor e começou a adorar Baal. Agora ajunta todo Israel no Monte Carmelo. E os 450 profetas de Baal. Então era o Monte Carmelo, né? Um confronto público. E lá estava Elias. Era Elias sozinho contra 450. E Elias gritou para o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. O povo ficou em silêncio total. Elias também disse: se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal seguiu? Bom, então, ninguém teve coragem de responder. Então Elias propôs um teste. Ele disse: deem-nos 2 bois. Eles preparam um e eu preparo o outro. Mas ninguém põe fogo. Invocamos nossos deuses e Deus quer responder por fogo. Entendi. É o seguinte, meus irmãos. Então Elias, ele propôs um teste. Pediu 2 bois. Eles então prepararam um e o Elias ia preparar o outro. Mas ninguém poderia pôr fogo. E aí eles iriam invocar os deuses, né? E o Deus que responder por fogo, esse que é o Deus. Porque, perfeito, Baal também era Deus do fogo. Se fosse real, então ele mandaria fogo. Então os profetas de Baal começaram. Eles diziam: ó Baal, responde-nos.
Ficaram lá da manhã até o meio-dia, gritando, pulando, dançando. E nada. Era um silêncio absoluto. Elias começou até a zombar. Clamai mais alto. Talvez ele esteja meditando, ou viajando, ou dormindo. Acordem ele. Olha que sarcasmo, né? E eles intensificaram. Se cortaram com facas. O sangue estava escorrendo, um desespero total. Até o fim da tarde. E nada. Baal não respondeu. Então chegou a vez de Elias. Ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. 12 pedras, que significa as 12 tribos. Colocou lenha, colocou o boi e mandou encharcar tudo de água. O altar estava todo encharcado, a lenha molhada. Era impossível pegar fogo naturalmente. E Elias orou, rezou. Simples e poderoso, ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, porque tu és Deus. Responde-me, Senhor, para que este povo te conheça. E o que aconteceu? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó. Era fogo do céu, que consumia até as pedras. A água evaporou. Era a glória de Deus, uma demonstração incontestável. E o povo caiu de rosto em terra, gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Era ali uma confissão nacional, um arrependimento público. Israel reconheceu que Baal não é nada e que o Senhor é Deus. E Elias então ordenou: prendam os profetas de Baal, porque eles eram falsos profetas que tinham desviado a nação. E então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque vai voltar a chuva. E subiu ao monte, se inclinou e orou. Mandou o servo olhar 7 vezes. E na 7ª, uma pequena nuvem, como mão de homem, subindo do mar, diz aqui a Bíblia. E veio a tempestade. Depois de 3 anos e meio, chuva. Os céus se enegreceram, veio o vento, caiu uma grande chuva. E Elias, com o poder sobrenatural, correu 30 quilômetros à frente da carruagem de Acabe, até lá em Jezreel. Meus irmãos, olha que lições maravilhosas e poderosas, né? Bom, o que mais podemos falar? Bom, depois dessa vitória espetacular, Elias teve uma crise. Jezabel mandou também ameaçar ele de morte. E Elias fugiu. Foi para o deserto, sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida. Ele então era um profeta poderoso que estava em depressão. Ele estava exausto emocionalmente. E Deus
Deus cuidou dele, claro, com ternura. Mandou um anjo com pão e água. Elias comeu, dormiu, acordou, comeu de novo. E então caminhou 40 dias até o Monte Herege, Monte Sinai. E lá, numa caverna, Deus perguntou: "Que fazes aqui, Elias?" E Elias desabafou: "Ora, Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas. E eu fiquei só. Estão tentando tirar minha vida." Então Elias estava se sentindo realmente sozinho, abandonado, o único, né? Então Deus o levou para fora da caverna, passou o vento forte, passou terremoto, passou fogo. E então uma voz mansa e delicada disse: Deus estava na voz suave. O que Deus disse foi surpreendente. Deus disse: Elias, você não está sozinho. Eu reservei 7.000 em Israel, que não dobraram os joelhos a Baal. Então havia um remanescente fiel. Elias não era o único. Então Deus deu 3 tarefas. Disse: unge Azael, rei sobre a Síria. Unge Jeú sobre rei de Israel. E unge Eliseu como profeta em teu lugar. Então aqui que entra Eliseu, né, meus irmãos? O sucessor, o discípulo, o continuador da obra. Elias então encontrou Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de bois. Era um homem trabalhador, de família próspera. E Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Isso era um gesto simbólico, dizendo que você é o meu sucessor. E Elias entendeu. Deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta. Que te fiz eu? Era um teste então, né? Elias então, ou melhor, Eliseu decidiu. Ele matou a junta de bois, assou a carne com a madeira dos instrumentos de lavoura e deu de comer ao povo. E foi após Elias. Elias então serviu Elias. Ele foi seu ministro, seu discípulo, foi aprendendo com ele, foi observando. Bom, e chegou o dia mais importante. Deus ia levar Elias ao céu. E Elias sabia, Eliseu também sabia. E Elias começou a testar Eliseu. E disse: fica aqui em Gigal, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Eu sou fiel. Então foram a Betel. E ele disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: não te deixarei. Fizeram vários testes, foram 3. E foram 3 respostas firmes. Eliseu não ia abandonar o mestre. Chegaram ao Jordão, e Elias pegou sua capa, feriu as águas, e elas se dividiram, igual aconteceu no Mar Vermelho com Moisés. E do outro lado, Elias perguntou:
Pede o que queres que eu faça antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu fez o pedido mais ousado. Ele disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Bom, porção dobrada, né? Não era ganância, era o direito do primogênito. E Elias respondeu: ora, você pediu uma coisa difícil, porém, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Era o teste final. Então fique atento, não durma, não distraia. E enquanto ia andando e falando, apareceu um carro de fogo, com cavalos de fogo também. E separou os dois. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. E Eliseu viu e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então ele viu, ele estava atento. Ele passou no teste. A capa de Elias caiu, Eliseu a pegou e Elias voltou ao Jordão. Ele feriu as águas com a capa e gritou: onde está o Senhor, Deus de Elias? E as águas se dividiram de novo. O mesmo poder. A unção tinha sido transferida. E os filhos dos profetas que estavam vendo de longe disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E ali começou então o ministério de Eliseu. Então olha a diferença entre esses dois profetas. Elias era um homem do deserto, uma aparência mais rústica. Ressuscitou um morto. Eliseu já era um homem das cidades, uma aparência mais refinada. A Bíblia diz que ele era calvo. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 33. Eliseu também era pacificador, mais suave. Ele multiplicou pão, purificou águas e ressuscitou 2 mortos e curou o leproso também. Elias fez 8 milagres, Eliseu fez 16. Elias era como João Batista, digamos assim. Já Eliseu era como Jesus. Elias confrontou reis. Já Eliseu aconselhou reis. Elias era o trovão, Eliseu era a chuva. Bom, meus irmãos, essa então é a história de Elias e Eliseu que ficou faltando, né? Que Deus abençoe você, meus irmãos. Até a próxima. Fique com Deus.